Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada, meus amigos. Eu sou o Bu. Eu sou o Mustela e a nova temporada de Smite, a terceira do jogo, chegou esse mês aos nossos servidores. E entre suas muitas mudanças, uma das coisas que mais marca uma nova era são as alterações no mapa da conquista. Nesse guia vamos dar uma pausa na série World of Toth para ver o que mudou, as novas rotações e as tendências dessa nova meta. Começando dando uma olhada no próprio mapa, ele se mantém bem parecido com o anterior, com a diferença de duas aberturas a mais nos campos de buff e uma divisão extra na lateral da solo. Quanto aos buffs, agora temos apenas dois. O Blue, de mana, que fica normalmente para os solos, e o Red, de poder, que pode ficar tanto para o mid quanto para o ADC. O Yellow, de velocidade, e o Purple, de ataque básico, não existem mais. Fora eles, o resto são campos de experiência. A gente tem agora os com javalis, ao lado da dual e solo lane, que são uma dupla que dá um total de 175 de experiência e 60 de ouro e voltam a cada 80 segundos. Os campos das arpias de trás, ou back harpies, que dão 170 de experiência e 70 de ouro e voltam, como os javalis, a cada 80 segundos. E as arpias do meio, nas laterais do mid, que dão um loot de 220 de experiência e 90 de ouro, mas que demoram mais, voltando em 180 segundos. Além deles, temos ainda 3 elementais de fogo que ficam ao redor do gigante de fogo e que no total dão 90 de experiência e 45 de ouro. Só lembrando que esses valores podem ter pequenas variações conforme o andamento do jogo e a evolução do tempo. Vale ressaltar ainda que agora todos eles, menos os elementais de fogo, nascem aos 5 segundos após a contagem de tempo, diferente dos 10 da temporada 2. Mas qual a rotação inicial que estão mais fazendo nesse mapa? Ainda existem algumas possibilidades diferentes, mas um padrão começa a aparecer entre os pro players. E indiferente do seu lado, o caminho vai ser sempre o mesmo. Levando em consideração o lado do Titã da Ordem, o suporte, ADC e mid vão para a esquerda, para o buff de poder. O mid e o ADC começam fazendo esse buff, enquanto o suporte vai batendo nas arpias inferiores. De preferência, quando possível, você pode aproximar os campos e usar habilidades que pegam os dois ao mesmo tempo. Terminando o Red, o mid e o ADC ajudam o suporte a terminar com as arpias para ganhar mais experiência. Esse buff de poder pode ficar pro mid ou para o ADC. Normalmente, principalmente o primeiro, costuma ficar pro mid, que precisa de mais poder para poder limpar do que a dual em si. Porém, com o passar do tempo, é normal a gente ver esse buff começar a ficar para ADC, que no late game tem um scaling de poder muito importante. O ADC e o suporte vão então para os javalis da esquerda e depois para a lane. O mid sai direto para sua lane e começa a limpar as fileiras de minions. Quando o jungler chega lá, geralmente depois da primeira fileira, eles vão tentar pegar as arpias centrais que ainda tiverem disponíveis. No lado direito, jungler e solo podem ter dois começos. Ou eles vão para as arpias do meio, do lado direito, caso tenham um bom early game e queiram mais experiência, ou eles começam no buff de mana. De qualquer maneira, mesmo pegando as arpias, você vai para mana depois e essa mana fica sempre pro solo. Se pegarem as arpias do meio, depois é buff e lane pro solo. Caso não peguem, é buff e então os javalis da direita, e o solo vai pra sua lane enquanto o jungler vai pro mid, ajudá-lo a limpar a lane e pegar os campos centrais de arpias. Em alguns casos específicos, a gente vê o mid deixando o red pra descer e depois pegando o blue pra ele, mas isso acontece em casos isolados, não é o padrão, é apenas uma possibilidade. Quanto aos elementais de fogo, geralmente eles são pegos depois de limpar algumas fileiras de minions pelo solo, se possível ajudado pelo jungler. Eles são campos mais fracos e dá pra facilmente pegá-los com um deus só. Eles não entram na rotação inicial porque, diferente de todo o resto do mapa, eles só nascem aos 45 segundos de partida. Depois dessa fase, é padrão. Sempre o jungler tenta pegar as arpias de trás com o mid pra dividir a experiência, dando sempre preferência para as arpias do meio, que são um campo neutro. A dual lane pega seus javalis sempre que possível e o suporte, em sua rotação pelo mapa, ajuda no máximo de campos disponíveis. Outra grande mudança nessa temporada é que agora os ativos viraram relíquias. Você não gasta mais dinheiro, eles são gratuitos. Porém, pode pegar um a partir do nível 1 e o segundo só depois do nível 12. A gente vai fazer um guia só sobre eles, explicando o que eles fazem e pra quem são melhores. Mas uma dica que a gente já pode deixar aqui é, se você for solo, sai da base sem sua relíquia. Normalmente você vai optar pelo teleporte, mas e se você precisar de uma purificação? Saia da base sem um ativo e veja como é que tá a sua lane, veja o que o inimigo vai comprar primeiro. Então, quando você voltar, se for necessário, você compra o teleporte e já usa. Caso não seja necessário o teleporte, você pode optar por outra relíquia, como uma defesa, por exemplo. Em questão de deuses, o crowd control tá mais difícil de ser counterado, então as divindades fortes nesse ponto estão em alta. Tudo depende de composição, de questão de counter, mas a gente tá vendo alguns nomes aparecendo com mais frequência nas partidas. Em questão de banimentos, aliás, eles são outra mudança dessa temporada, uma vez que os antigos 6 bans agora são 8, baseado nas estatísticas do jogo no momento, os deuses que andam mais sendo banidos são Alkuang, Ravana, Khepri, Jano e Suna. Nas lanes, seguindo essas mesmas estatísticas, os deuses que estão sendo mais bem aproveitados são, na solo, o Ravana, o Vamana, que dizem ser um dos melhores deuses do momento, e a Bellona. Pela jungle, Rumbat, Thor e Najah são muito vistos.
No mid, Jano, Isis e Agnes, sem muita novidade. Como suporte, Khepri, Gabi e temos aparecendo cada vez mais o Kumbhakarna. E como ADC, Kiron, Rui e Suna. Com esse guia é possível ter uma visão geral de como está a temporada 3 do Smite, e é claro que muita coisa ainda vai mudar, e até mesmo essa rotação inicial não está 100% padronizada. Com a evolução desses elementos, a gente volta com mais guias sobre ela. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha na sua timeline do Facebook, que isso ajuda o PKN a espalhar o conhecimento por toda a comunidade do Smite, beleza? Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, Mustelídeos, fui! Falou!